Então, vamos lá. Olá, bem-vindo ao Samurai Morcego Podcast. Meu nome é Rodrigo. Eu sou o Calu. E hoje vamos comentar o capítulo 878 de One Piece, Pedro, guardião-chefe da tribo Mink. Bom, no capítulo a gente tem aí no começo, né, um breve vislumbre do passado do Pedro, né, do título, né, do capítulo. O Pedro aí mostra, né, um pouco do passado dele, depois que ele sacrificou, entre aspas, ao explodir as dinamites no Perospero, né, para impedir ele lá de travar, né, o barco lá do Sunny. Eles começam, né, a se preparar, os Mugiwaras começam a se preparar para sair dali, mas o Katakuri impede o Luffy de avançar, e aí a única opção dele é pedir para os outros, né, para os outros Mugiwaras continuarem, enquanto ele impede o Katakuri e ele fica por lá mesmo, né, na ilha. E aí os Mugiwaras lá desativam o Coup de Burst, né, no Sunny, e eles partem, né, literalmente voando pelos céus do local, enquanto o Luffy pega aí o Katakuri e joga no mundo dos espelhos para finalmente enfrentar cara a cara o comandante aí da Big Mom, né? O que você achou do capítulo, Calu? Vamos começar, né? Não teve capa, foi o que... assim, não teve capa específica, né? Foi capa de volume. Então teve colorido, teve os personagens. Eu sempre acho legal. Eu sempre fico pensando como ia ser legal ter umas publicações desse tipo, assim, sabe, aqui no Brasil. Com um monte de coisa especial, colorida. Se bem que a gente, de uma forma ou outra, recebe, né? Tipo isso, com os color books, assim, ou com anúncios também, novidades, sabe? Como se fosse uma revista nossa semanal, assim, deve ser legal pra eles ver. Receber uma edição nova da Jump, cheia de capítulo, e, sabe, com notícia e com coisa colorida, enfim. Bacana, assim, artbook, Mas assim, falando do capítulo, eu achei legal, assim, ó, começou bem com o Peros renascendo ali, né? Que assim, eu sabia que aquilo não ia causar morte, mas eu queria ver como é que ele ia aparecer, sabe? Se ele aparecesse só chamuscadinho, ia ficar meio chato. O capítulo começa com flashback, mas o flashback não dura tanto, né? E o Peros, ele se fudeu demais. Ele aparece lá tudo sangrando, sem braço, sabe? Então ali foi impactante, assim. Só não dá pra saber o que acontece com o Pedro. Mas, assim, a morte dele, eu não sei o que você achou disso, mas, assim, você acha que ele perdeu força, a morte dele, devido ao flashback mostrar que ele já não ia viver muito mais mesmo? Porque daí parece aquele sacrifício que, tipo assim, ele se sacrificou, mas ele não jogou a vida fora, a vida dele já tava reduzida, ele já ia morrer rapidão. Porque o Pedro, há anos atrás, ele era o quê? Ele tinha 77 anos, alguma coisa assim, né? Como se fosse 77, sabe? E agora? Ele tem quanto? Ele tem um velho de 90, sabe? E tá pra morrer, mano. Então, perdeu a força, não perdeu? Mas não é nem por isso, eu acho, sabe? Eu acho que é por conta do próprio desenvolvimento do personagem, assim, que, tipo, eu não tive nenhuma afeição com ele durante todo esse trajeto, assim, uma puta afeição, né? Ele não era, sei lá... É que ele não foi trabalhado, né? A única vez que foi trabalhado foi aquela vez que ele entrou escondido lá com o Brook, mas só isso, né? Não, mas assim... Ele foi desenvolvido um pouco lá em Zou, né? Ali mostra, né, um pouco o passado dele, mas eu acho, por exemplo, que essa parte que mostrou nesse final devia ter sido colocada antes pra gente ter esse pano de fundo, né, esse background dele e já ter já se importar um pouco mais com ele nesse momento já meio, né, tenso, né, da situação. Daí a gente ia se preocupar só com a morte dele, depois de saber do que aconteceu. A gente já ia se importando com ele desde o começo. Ia ser muito mais forte. E se Oda ia gastar esse tempo pra mostrar isso de qualquer jeito, podia ter sido feito antes, né? O Oda ele tem esses vícios, às vezes, de colocar uma coisa em cima da outra, né? Eu acho, por exemplo, do Flamengo lá também, na luta dele contra o Luffy, teve um flashback, sabe? E aí fica, tipo, 5 capítulos assim. Teve o negócio da Big Mom também, que foi meio assim. Mas, assim, aqui foi breve, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não me importava tanto com esse personagem. Talvez relendo e aí, sei lá, vendo um pouco mais, assim, tendo um pouco mais noção de quem ele era, eu tivesse mais afeição por ele, mas, assim, lendo semanalmente, eu realmente não me importei muito com esse Pedro. E aí, tipo, nesse final mostra, né, que ele tinha esse lance dos piratas, Nox e tudo mais. Eu acho que a explosão de cabeça foi ver o Gold Roger no flashback, né? A gente sabia que ele tinha passado ali em Zou, mas agora a gente entra na parte do Gold Roger, né? A relação dele com o Pedro, isso pra mim foi novidade.
Eu acho bem interessante o Oda talvez já comece aí a implantar mais o Gold Roger como um personagem, não só como uma lenda, né? Porque ele sempre pareceu um personagem muito distante da história que a gente está acompanhando. Ninguém conheceu ele, ele era uma lenda mesmo, né? Todo mundo via ele como um símbolo mais do que exatamente um personagem. A gente não tinha exatamente os traços de personalidade dele. O Pedro, teve alguns personagens, obviamente quem se envolveu lá, o Rei League e tudo mais com ele, já tinha um pouco desse lance do Gold Roger, mas aqui a gente vê ele de novo, né, como um personagem mesmo, né, conversando com o Pedro. É super breve, mas porque eu acho que, né, o Gold Roger ele vai ser no final, assim, né, ele vai ser super explorado, assim, no finalzinho da série e tal, quando a gente chegar no clímax dela. Então, ele é um dos grandes mistérios da série. Então, por isso que isso me fascina muito, assim, né, junto com os poneglyphs e tudo mais. Né, ele é a chave para tudo isso que a gente tá vendo, né, toda essa jornada do Luffy. Então, mas, assim, foi legal. Andando um pouco em frente, você acabou de falar do Luffy, você gostou, como eu, da posição que o Luffy tomou? Fazia tempo que a gente não viu o Luffy tomar a posição de capitão, sabe? Dando ordens pra tripulação. O Jinbei falando que era só ele falar que ele fazia, sabe? Gostei muito dessa sinergia. Eu adoro ver a sinergia da tripulação quase como uma tripulação, sabe? Funcionando junto. Porque geralmente ultimamente eles estão se separando. Cada um, eles fazem uma tarefa sem precisar muito de contar com o outro, sabe? Gosto quando eles agem em conjunto, não só numa luta, entendeu? Eu gostei. Eu senti com esse capítulo, né, principalmente agora, assim, que a gente tem uma certa finalização, pelo menos daquele momento que eles estavam por vários capítulos, que era, tipo, tentando chegar no barco. Parece que, tipo, tudo que a gente viu até agora, sei lá, nos últimos 3, 4 capítulos, foram filler do anime, sabe? Que é, tipo, aquela coisa que eles fazem exatamente pro mangá avançar um pouco mais. E aí a gente chegou na parte canon, né? Na parte que é história mesmo, porque aquilo até ficou... Eu sinto que ficou até meio deslocado, porque o Luffy, ele estava agindo de uma certa forma parecida naquele momento que eles fogem do castelo, e aí depois ele meio que se desligou, e aí ele ficou meio junto aí com o grupo lá, fugindo da Big Mom, e agora ele voltou naquele estado de, tipo, emergência, sabe? De salvar... de dar como prioridade o salvamento do grupo, né? Como grupo. Voltou o Capitão Luffy, sabe? Aquele capitão que entrou em pânico lá em Sabaody, né? Quando os membros desapareceram, sabe? O capitão do navio, mano. Eu senti isso e gostei demais dessa interação deles. Isso aí foi um dos pontos altos que eu gostei do capítulo. São sutilezas assim, entendeu? Eu gostei, só que eu acho que aonde que isso vai levar, né? Tem aquele lance de, assim, quando eles estavam fugindo, eu falei, mas ainda tem o Sanji, ainda tem a porra do bolo, ainda tem tudo isso. Então, assim, não acabou ainda. Na verdade, meio que adiou, entre aspas, porque agora tem o Luffy lá, que ficou pra trás, e eu não acho que ele vá ficar pra trás e vai virar um novo, sei lá, aquele momento que ele foi salvar o Ace, que, né, a série ficou só nele. Ia ficar estranho, eu acho, agora, né, o Oda colocar isso. Então eu acho que, tipo, depois ele meio que tenta voltar, né, pro grupo de alguma forma, usando os espelhos, ou seja lá como que ele vai fazer. E ainda tem o Sanji, ainda tem o problema da Big Mom com o bolo. Ou seja, parece que acabou, mas não acabou, entendeu? E aí agora... Assim, não quer dizer que acabou, mas pelo menos andou. O que eu falava nos podcasts passados é que eu não gostava que ficava só parado. Assim, dá pra ver, eu tenho uma ressalva aqui, o Luffy ficando pra trás, entre aspas, né, entre grandes aspas, pra lutar com o Katakuri, isso aí pareceu meio, sabe, forçado um pouco pra mim, porque assim, eles estavam, tipo, tudo no jeito já, sabe? Ele dava pra ter fugido. A única coisa que de repente fez o Luffy ficar pra trás foi, tipo, sabe, não foi um monte de coisa, foi só a Carrot pular, o Luffy foi lá, salvou ela voltou pro lugar onde tava, então foi assim, foi um pulo da Carrot que o Luffy que mudou, e o Luffy agora tá preso pra trás pra lutar. Eu acho que assim, a ideia era sempre ter feito o Luffy lutar com o Katakuri, sabe? Do jeito que ele foi construído, com um maluco mais forte e tal. E assim, eu acho que ele tava, assim, entre aspas, destinado na cabeça do Oda a lutar contra ele. Isso foi só um artifício pra fazer ele ficar pra trás, entendeu? Eu acho que podia ter sido feito isso, não como um negócio, tipo, momentâneo, igual a Carrot pulando pra enfrentar um deus, sabe? É como um negócio, tipo, o Luffy, ele se atrasou desde lá de trás, mas eu acho que tinha que ter sido construído
esse lance do Luffy ficar pra trás, porque eu não tava esperando, eu não achei legal, entendeu? Porque eu tô querendo que acabe logo, sabe? Eu queria que eles tivessem lutado antes. Queria muito ver a luta dos dois, mas eu queria que tivesse sido lá, que eles estavam no chá, entendeu? Sabe? Que eles estavam fugindo do chá, o Luffy e esse Katakuri caem lá do abismo quando explode o Tamatebaki, eles lutam lá e depois o Luffy vence, eles se encontram e fogem da Big Mom. Ó, ia ser bem legal. Uma forma que eu penso também seria assim, unir o útil ao agradável, se rolasse esse negócio do Katakuri no meio do caminho deles indo pro Sunny, e aí enquanto a galera lá tava indo pro Sunny, preparando o barco, o Luffy tinha um tempo X para tentar resolver essa treta com o Katakuri e voltar. Podia ser até o mesmo tempo que o Sanji ia demorar para fazer o bolo, entendeu? E tudo ia chegar junto no final e ir embora. Bem cara de One Piece. Eu não queria. O bolo eu não queria nem de nenhuma situação, na verdade. Mas ele já tá aí, entendeu? Você só tem que aceitar. É uma droga, eu acho, esse desenvolvimento. Sei lá, só se o Oda terminar de um jeito muito criativo, eu falo, pô, que legal que ele conseguiu resolver esse negócio da Big Mom dessa forma, mas acho que vai ser bem, sabe, bem filler, assim, bem qualquer coisa. Eu tô sentindo, sabe? Mas, assim, essa luta do Katakuri e do Luffy pode ser muito foda. Pelo menos a gente vai ter, né, eu sempre falei aqui que não teriam exatamente uma luta 1 contra 1, porque, né, o Oda ele não tava fazendo mais isso fazia muito tempo, mas agora parece que ele, deixa eu colocar. Ele fez você morder a língua, hein? Você tem provas registradas aqui desde o começo do podcast que você só fala esse papo, mas o Oda não faz mais isso, o Oda ele não bota mais o X1. O Oda teve exatamente, sei lá, 7 volumes, sei lá, 6 volumes de arco da Big Mom pra uma luta, né? Então, assim, tipo, a minha teoria ainda se mantém de que, tipo, ele tá meio que parando de fazer isso, né? Principalmente nesse arco ele não teve quase nenhuma luta, e aí ele tá tendo essa meio que pra ser, a luta do Flamingo e Luffy desse arco, ser aquela luta final. Mas como a Big Mom é impossível de ser derrotada atualmente, então ele pegou um comandante dela pra ser meio que a luta final. Mas eu acho que, assim, seguindo o ritmo, não precisava, sabe? Eu acho que ele já tinha passado desse ponto. Ele não precisava ter uma luta final pra empolgar o povo. Já passou, entendeu? Tá tudo meio jogado, assim. Esse final, assim, é um Oda tentando ser um Oda mais, não descolado, mas assim, atualizado, né? Tentando fazer um arco que não seja só daquele estilo clássico de One Piece, né? Com vários inimigos, um pra cada personagem Mugiwara, mas também tentando manter meio que as tradições, assim. Então, tá ficando meio... eu tô achando meio estranho esse arco, por causa disso, assim, porque ele ainda tem uma certa tradição por trás, né? Recentemente ele teve uma notícia, né, de que o Oda ele quer, assim, né, ele tá tentando terminar essa série, mas assim, parece que quanto mais ele faz, maior fica, né? Ele tá tentando até de certa forma apressar, parece, o desenvolvimento da série. Mesmo que isso seria para mim super negativo, né? Se ele tentasse correr agora no final, mas assim, ao mesmo tempo ele desenvolve muitos elementos e ele acaba sendo soterrado por eles, assim. Eu sinto isso desde a volta do time skip, né? Porque ele criou um mundo tão gigante que eu acho que o mundo está quase engolindo o próprio autor, assim, de tantos elementos que ele tenta desenvolver. Ele apresenta mais ainda a cada capítulo, né? Tipo, espero que One Piece não vire um Lost da vida, que muita gente critica porque tinha muitos mistérios que foram acumulados ao longo da série e no final ele não deu tempo, né, de terminar e de responder todas aquelas perguntas que foram deixadas ao longo da série. Espero que o One Piece ele consiga fechar de uma forma mais honesta, assim, mas o problema se ele for realmente fechar de uma forma mais honesta, ele vai demorar muito tempo, tipo, 10 anos vai ser pouco, sabe? Vai ser muito tempo. Então, assim, né, é um peso aí que a gente vai ter que levar, talvez. Mas, enfim, bom, a gente, sei lá, considerações finais aí pro capítulo? Você quer falar alguma coisa? Você gostou ou não? O capítulo foi empolgante, um pouco, assim, eu já tava, assim, comparado com o que tava acontecendo, pelo menos ele andou um pouco e me deu um respiro, sabe? Eu precisava disso. Teve o lance da luta do Katakuri que eu achei desnecessária, mas assim, é um desnecessário que, por mais que seja desnecessário, vai ser o Luffy lutando com tudo, sabe?
contra o vilão. Pô, isso é divertido. Então, é um desnecessário divertido. Não é aquele desnecessário, tipo, o Sanji indo fazer um bolo, que é só um saco, entendeu? Eu não gostei muito de como o Sunny fugiu, porque eu não entendi. Ele deu um coup de bois, só que ele voou pra cima, sabe? E geralmente ele só vai pra frente. A Big Mom, ela tava agarrando ele, então Ah, tá, porque então a Big Mom que fez o ângulo, né? Ah, então tá certo, agora tá mais crível. Gostei que ela tomou, eu gostei que ela tomou um tiro na cara disso, gostei do Pelourinho aparecendo todo fudido, sabe? Gostei de ver o Gold Roger, então assim, ó, eu tava, assim, desanimado já. Né? E o capítulo aí me deu um respiro novo no geral, entendeu? Sim, eu gostei também. Como eu falei, parece que a gente tava numa enrolação eterna aí, um filler de anime até esse capítulo. Aqui, pelo menos, ele avançou em algumas partes. Eu gostei do conflito aí que foi colocado entre o Luffy e o Katakuri, que mesmo que atrase os planos aí da história, eu acho que, sei lá, né, faz tanto tempo que a gente não tem nada assim, vai ser interessante. O problema eu já comecei a imaginar aqui, se o Oda fizer um daqueles capítulos também que ele fica alternando entre 1000 coisas, a gente não vê nem 2 segundos dessa luta, sabe? Vai ficar tudo meio subentendido. Então, ele precisaria fazer, assim, se ele quer fazer um X1, ele precisa fazer do jeito clássico, né? Então, botar ali e, assim, a luta começar e acabar, depois volta pra história, mas a luta precisa mostrar, entendeu? Num ritmo só. Se o próximo capítulo, já falo aqui, se o próximo capítulo não for o capítulo 879 com Luffy versus Katakuri, se for outro nome é porque ferrou, entendeu? Que não vai ser exatamente isso aí que a gente tá imaginando. Mas assim, tirando isso, eu imagino que o Oda vai fazer uma luta honesta para pelo menos concluir aí esse arco com uma rincha aí do Luffy, né, que tem que ter sempre no final, e pelo menos ter uma cena bacana. Mas assim, esse final tá bagunçado pra caralho. Eu acho que ele tem que cortar algumas coisas, mas ele não vai cortar, obviamente. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, como eu já falei, eu já tô meio insatisfeito com esse final. Só queria que fosse pra outra coisa, né? Daqui a pouco a gente vai chegar em dezembro, a gente nem saiu do arco da Big Mom, né? Que a gente esperava que ia ser breve, mas na verdade está sendo... Daqui a pouco se torna quase um Dressrosa, né? Com esse final todo aí que ele tá construindo. Mas, enfim, o Heron Francisco fez um comentário gigantesco, né, falando sobre os personagens dele, né, que ele tinha perguntado no podcast passado quais eram os nossos 3 personagens favoritos, a gente respondeu, e aí ele respondeu também quais eram os personagens dele. Eu não vou ficar lendo aqui toda a resposta dele, mas foi Zoro, o Sanji e o Doflamingo, né, e depois ele veio perguntar pra gente se pessoalmente a gente acha que vai ter o 10º, qual seria o 10º Mugiwara, né, o 10º membro dos Chapéus de Palha, e se lá na frente, se por acaso aparecer um 11º Mugiwara, se esse personagem já foi mostrado até agora na série, ou se vai ser um personagem totalmente novo que seria apresentado. Posso responder primeiro? Começa você. Então, eu sempre achei meio, sei lá... Eu nunca fui muito fã da ideia de aparecer um novo Mugiwara agora, porque eu acho que a série já meio que avançou muito pra, sabe, tipo, apresentar um personagem novo agora. O Oda, na verdade, já tem dificuldade de desenvolver todos os Mugiwaras ao mesmo tempo, por isso que ele fica meio que jogando, ele divide o grupo agora, né, ultimamente nos últimos arcos, porque são muitos personagens. A gente sempre reclama, né, da falta de importância que alguns deles têm durante os arcos. Às vezes é a Robin, né, muitas vezes é a Robin, algumas vezes é o Brook, né, por acaso nesse arco o Brook até teve uma certa, né, até apareceu destaque. Um pouco mais. E o Brook tem um destaque nessa saga aí. Não, teve, mas assim, tipo, por exemplo, eu lembro que eu ficava muito triste porque quando ele foi apresentado no Thriller Bark, não deu tempo pra ele se desenvolver como Mugiwara, porque logo depois foi Shabond, e aí todo mundo se dividiu. E aí, tipo, não deu tempo dele ficar muito tempo no grupo, né? Então eu ficava, porra, tipo, acabou de colocar o cara no grupo e todo mundo já se separou. Mas, assim, a pouco ele tá desenvolvendo os personagens, mas eu acho difícil ele desenvolver um 10º, entendeu? Eu acho que vai ficar nessa pegada que ele já, meio que assim, não são mais só os Mugiwaras, né? O grupo aumentou de um jeito diferente, que agora tem os seguidores, tem uma galera que não é exatamente não anda junto com eles, mas segue eles, né? Então tem todo aquele grupo que tá tendo a série de capas, e tem o Jinbei, por exemplo, que é um aliado, né? Tem um aliado agora. Eu acho que sempre, que nem, sabe,
em jogos que você tem sempre tem os três, que eu lembro de Kingdom Hearts, que tem os três personagens principais, né, o Sora, o Donald e o Goofy, como personagens jogáveis em todas as telas, só que tem sempre em cada mundo um quarto personagem que você podia alternar, que era um personagem daquele mundo, né, da Disney. Então eu acho que, tipo, em cada arco desse novo mundo, o Oda, ele coloca esse personagem bônus, que seria tipo um 10º Mugiwara, né, teve todo aquele desenvolvimento de Punk Hazard e de Dressrosa, que foi o LoL. Agora a gente teve um pouco do Jinbei, né, e também um pouco do Capone, né, se você parar pra pensar, e eu acho que ele vai fazendo isso agora, daqui pra frente, eu não acho que vai ter um fixo. Só se o Jinbei acabar olhando e falar, vou ficar por aqui, né, porque eu acho que, assim, se eu fosse chutar, se eu fosse, né, escolher um personagem, seria o Jinbei, obviamente, que eu já falei aqui várias vezes que seria, né, um Mugiwara, seria, eu acho que o mais justo de ser o Mugiwara, né. E a segunda pergunta, eu falo, assim, já é meio que óbvio a minha opinião, mas eu duvido muito que vai ter um 11º, e se tivesse, se o Oda realmente quisesse colocar isso em pauta, eu espero que seja um personagem já apresentado, porque apresentar um novo agora seria um pouco difícil, assim, eu acho, sabe? De eu colocar ele a par de tudo que aconteceu com os Mugiwaras e tudo mais, eu acho que seria meio difícil igualar ele. Então ficaria sempre um personagem meio estranho junto com os outros Mugiwaras, porque eles já estão juntos há muito tempo. Então não, eu acho que seria um personagem já estabelecido, se for, sei lá, o Bon Clay, algum outro personagem aí que já apareceu e que poderia ser um potencial aliado, sei lá, a Vivi volta e ela vira Mugiwara, não sei, mas assim, tipo... O que ela ia fazer, né? Não sei também, mas assim, no final das contas eu realmente acho que nem em 11º vai chegar. Talvez nem 10º, então essa é a minha opinião. Mas qual que é a sua? Assim, eu acho que 10º pode ser que tenha sim. Eu acho que o Jinbei tá ali engatilhado, ele já foi trabalhado o suficiente, entendeu? Você mesmo falou, eu concordo, assim, em gênero e grau, sabe? Não dá pra ele colocar alguém novo agora, porque não vai ter como se desenvolver um afeto com ele, entendeu? O Jinbei pra mim já é o limite, sabe? Assim, o Jinbei é aquele cara que eu não sinto a mesma ligação com os outros, mas dá pra você encarar, sentir a afeição, porque já foi trabalhado. Mas novo, um 11º, eu acho improvável demais. Concordo com o lance da frota, sabe? Acho que a frota vai ser mais explorada no decorrer da história, mas assim, não acho que seria todo lugar você encontraria um personagem bônus, entendeu? Se for pra ter 9 é 9, ou se vai ser 10 é 10. Eu acho que o lance do personagem bônus é a amizade que o Luffy vai fazendo em todos os países, que chegou ao ponto de virar uma frota, sabe? Não é exatamente um personagem bônus, como se fosse um 10º Mugiwara. São os amigos do Luffy, entendeu? Não Mugiwaras de verdade. Porque assim, eu acho que no começo o Oda ele se atrapalhou um pouco nisso, entendeu? Ele começou a chamar todo mundo de Mugiwara, até o Labum é Mugiwara, entendeu? Aí fica difícil, sabe? Todo lugar que ele parava, ele ficava com um 10º Mugiwara, o alternativo, entendeu? Só que eu acho que isso degringolou, ficou grande demais, e pra não ter que explicar isso depois, ele jogou o nome Frota Chapéu de Palha, aí pronto, aí resolveu, entendeu? Todos os outros que estavam pendentes pra ser do bando pode ser da frota agora. Mas eu acho que é algo natural, entendeu? Eu acho que foi bom até. Eu não vejo isso como um problema. Eu digo que desandou, acho que no plano inicial dele, entendeu? Mas acho que é até melhor do que você colocar muito personagem, ou você começar a ter um personagem que tá pra chegar e realmente nunca chega, ou vai chegar e vai encher. Eu não sei, eu acho que os 9 estão tão legais do jeito que estão. Eu quero ver o Jinbei. Se não for pra ser o Jinbei, não quero ver mais nenhum. E assim, minha opinião que eu acho que vai acontecer é Jinbei e só. Não acho que vai acontecer nada. O Jinbei mesmo, se eu tivesse que apostar, eu tô, sabe, 55% de chance do Jinbei ser e 45% de não, sabe? Não tô tão confiante assim. Tá muito longe na história pra começar a criar um novo membro oficial do bando, sabe? Porque assim, todos eles têm um sonho a perseguir, né? O Sop quer ser um guerreiro, o Chopper quer curar todas as doenças, a Nami quer fazer o mapa do mundo, o Luffy é rei de pirata, e assim vai, entendeu? Todos eles têm um desejo. Até o Brook parou os desejos, entendeu? E o Jinbei já não teria. O Jinbei já meio que cumpriu a vida dele e só tá ali ajudando o Luffy. E eu acho que pra você ser um Mugiwara, o principal é você ter o seu sonho pra perseguir. Porque o que me cativou no One Piece, desde o começo, foi ver o sonho deles
e como eles vão perseguir esse sonho a todas as custas, entendeu? Então se você for colocar um personagem agora, que não dá pra você ver o sonho dele, como ele vai crescer pra fazer isso se tornar realidade junto com o Rei dos Piratas, não tem por que colocar, entendeu? O Jinbei, que é o Jinbei, já não teria. Então acho que é isso aí, mano. Você tá falando aí do negócio da frota, mas assim, eu acho que é natural, entendeu? Até o Oda, ele meio que espelha isso em outros personagens, né, em outros bandos maiores, né, o próprio Barba Branca já era meio que, entre aspas, um foreshadowing de que um grande pirata já tem, não é só quem tá no barco dele, né, ele tem toda aquela frota que ele pode convocar quando tem momentos de conflito, né. Talvez no final de One Piece seja uma guerra meio parecida, né, com o que aconteceu em Marineford, só que o Luffy vira o Barba Branca, né? Ele é o líder de uma frota gigantesca de personagens, e os personagens são personagens que a gente viu ao longo da história, né? São todos isso ia ser legal demais. Se já aconteceu isso, só com o Barba Branca, que a gente nem conhecia os personagens, e a gente ficou fã, tipo eu fiquei fã do Marco, assim, de longe a melhor Akuma no Mi Zoan que eu já vi. Então, assim, se a gente nem tinha visto nada e já ficou fã dos malucos, do Diamante, da Fênix, poxa, imagina vendo toda a galera que a gente viu antes, sabe? Imagina o Bon Clay, a Vivi, sabe? Todos os personagens que a gente tem afeição. Ia ser legal demais. Então, talvez seja até um plano dele, né? Mas assim, eu também acho que One Piece, essa coisa realmente também, essa coisa dos Mugiwaras, de cada um seguir o sonho, tá? Eu acho que é realmente um mote, assim, que seria muito difícil de desenvolver agora com outro personagem. Mas assim, né? Como ele tá enlouquecendo aí com tantas linhas de história, vai que, né? Vai que ele decide enfiar mais um Mugiwara aí. Mas eu acho que mesmo se ele enfiar, não vai ter a mesma força, sabe? Até o mesmo Jinbei, eu acho que já não vai ter a mesma força. E se for qualquer outra pessoa além do Jinbei, vai ter menos força ainda. Mas, então eu acho que a gente deixou claro aí a nossa opinião sobre os Mugiwaras. Comenta a opinião de vocês também, vocês todos que estão ouvindo, ajudem a gente e fala também o que vocês acham que vai acontecer. Comenta do 11º personagem, do 10º personagem, dessa guerra que a gente falou, se vocês iam achar que ia ser legal. Um adendo é que eu sempre... Vai ter gente aí comentando, provavelmente, que eu ouço falar dessa entrevista que o Oda fez, falando que iam ser 10 Mugiwaras no final da história. Mas, assim, eu nunca soube se isso era verdade ou se era só coisa de fórum que estavam inventando. E outra coisa, provavelmente essa entrevista foi há algum tempo atrás e a gente sabe que os planos mudam ao longo dos anos, né? A gente teve uma notícia recente que o Oda... preso por causa da notícia, mano. O mangá é dele, sabe? Foda-se, se ele quiser botar 9 personagens, bota. Se ele achar melhor, coloca, sabe? Se no começo ele falar, o Luffy gostaria de ter 10 pessoas, um grupo de mais ou menos 10, por volta de 10, né, mano? Chegou no 9. Mas assim, se ele tinha, por exemplo, né, teve uma notícia recentemente que ele tinha um plano de que a série inicialmente teria, tipo, 5 anos e tal, e os vilões principais seriam os Yonkous, não seriam nem os Chichibukais. Mas assim, né, os planos mudaram e até hoje eu sinto que, né, o Oda ele vai meio que moldando o plano ao longo do tempo. A gente, né, sente que o One Piece é uma coisa mais bem planejada que outros mangás, que ele parece ter uma ideia exata do que ele quer, pelo menos no fim, mas é aquela coisa, ele sabe o fim, mas ele não sabe como chegar até lá. E aí eu acho que ao longo dos anos ele vai desenvolvendo isso. Então talvez, nos planos iniciais, talvez ele até tinha 10 Mugiwaras em mente, mas agora ele, né, não parece estar muito afim, né, a história não parece estar se movimentando para isso. Mas assim, né, tem muito chão pela frente, pode aparecer um 10º, pode aparecer 50 novos Mugiwaras aí, vira Pokémon isso aqui. Mas enfim, a gente, acho que é isso, né, a gente já falou aqui bastante aí sobre o assunto, o capítulo. Vamos aí ver aí se o próximo... já os leitores, os ouvintes que nos acompanham aí e, né, leiam o mangá, obviamente, antes de ouvir os nossos pareceres aqui no podcast. Se vocês lerem que o capítulo não se chama, o próximo, Luffy versus Katakuri, ou que o capítulo não seja só essa luta, vocês já vão mais ou menos saber qual que vai ser, acho que a minha opinião. Só se o capítulo for muito bem amarrado e for muito bem desenvolvido, emocionante, assim. Mas se ele não fizer uma luta decente, até essa enrolação toda, eu vou ficar puto. Então já aguardem aí minha opinião. Mas, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou aí do podcast,
curte, compartilhe, comente aí o que você tá achando, né, dessa parte, dos Mugiwaras aí que a gente acabou de comentar. E é isso então, a gente vai ficando por aqui e até mais. Falou! Falou!